Já dizia o filósofo Confúcio: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quer saber o que isso tem a ver com você? Então nos acompanhe após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de 2-1. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento em busca da união com o ser, o religar. Estamos hoje aqui neste vídeo para conversar sobre quais são as atitudes que realmente arrastam as pessoas, ou somente as palavras é que deveriam convencer-nos. Inclusive, estamos aqui com um desafio. A gente pegou esse tema aqui para conversar, para dialogar nesse vídeo, sem ter roteiro algum. Então, é um desafio aqui para o Igor e eu, já que nós estamos nesse caminho do autoconhecimento gnóstico e também porque a gente se propôs a gravar vídeos aqui para realmente colocar em prova. Será que aquilo que a gente está falando, comunicando aqui para os estudantes que nos acompanham, a gente também está colocando em prática no nosso dia? Será que estamos sendo bons exemplos também? Olha só, que interessante, né? É um vídeo bem genuíno mesmo que vocês estão assistindo aqui. Nós não trocamos nada de ideia sobre esse tema antes. E é bem isso que a gente vai conversar, né? Sobre se a gente realmente está colocando em prática e sobre qual que é o poder da teoria versus a prática, né? Sim, o poder realmente da tua conduta. Porque a gente falou sobre alguns temas. Se eu não estou enganada, esse é o vídeo 9 aqui do nosso canal e a gente vem conversando sobre o tema de meditação, sobre o tema da ansiedade, sobre o tema do caminho do meio, enfim, tantos outros, né? Morte, da eliminação dos pensamentos. E aí, será que a gente está fazendo isso também dentro de nós? Porque é muito fácil a gente pegar um livro, a gente pegar conhecimentos que a gente vem estudando no curso de gnose e querer ensinar outras pessoas. Só que quando a gente começa a fazer isso para outras pessoas, a gente pode parecer ser um pouco duro demais com elas, tentando querer só consertar elas, sem primeiro consertar dentro. A gente não tem poder algum de consertar as pessoas ao nosso redor. A gente sempre tem que lembrar que esse olhar é para dentro, que essa lapidação é interna, então quanto mais eu vou me trabalhando, tudo que está no meu entorno também vai mudando e vai ao mesmo tempo melhorando se eu estou trabalhando nessa questão toda aqui dentro de mim também. Sim, a gente sempre fala que a gnose ela é para todos, mas nem todos estão prontos para a gnose. E isso também me faz lembrar de uma outra frase que inclusive está na Bíblia, que ela pode parecer um pouquinho pesada no início, mas aos poucos a gente vai entendendo e compreendendo. Que ela diz o seguinte: não devemos dar pérolas aos porcos. Mas por que porcos, né? Porque o que um porco vai fazer com a pérola? Não tem sentido para ele aquilo. E a mesma coisa acontece com os conhecimentos gnósticos muitas vezes. Não adianta a gente chegar querendo enfiar a goela abaixo de uma pessoa algum conhecimento que às vezes é muito profundo, muito complexo, e a pessoa simplesmente vai ouvir aquilo, vai entrar por um lado, vai sair por outro e não aconteceu nada. E a gente fica ao mesmo tempo, quando você traz um conhecimento para alguém que no primeiro momento não dá muita atenção para aquilo que está falando, parece que não mexeu, não ressoou comigo, parece que você quer enfiar a goela abaixo, que é bem isso que você falou, não, volta aqui, isso aqui fez sentido para mim, como é que não fez sentido para você? Mas não é bem por esse caminho que a gente deve seguir, né? A gente precisa respeitar o livre-arbítrio dessas outras pessoas. Então, claro, quando chegam pessoas até nós e elas começam a conversar, elas dão abertura para esse autoconhecimento também. Aí a gente vai trazendo mais situações, mais pérolas, jogando mais pérolas para essas pessoas também, para que elas possam ir sentindo um pouquinho mais do quanto é importante esse trabalhar sobre si mesmo. Sim, exatamente. E conforme as pessoas vão trazendo esses questionamentos, é muito do que a gente falou no último vídeo sobre a inquietude espiritual. Essas pessoas vão se abrindo e então a gente vai achando espaço para falar sobre esses temas, né? Sim. Não é algo forçado, né? A gente não deve querer forçar esse conhecimento porque não vai fazer sentido para aquela pessoa. Eu até ia dizer, eu acho que
esses conhecimentos, eles cativam mais quando uma pessoa que está passando, que está transmitindo esse conhecimento, ela está realmente pondo em prática. Porque quando ela não coloca em prática, ela se perde totalmente no meio do caminho. Sim. Ela começa a falar sobre um tema e ela não sustenta esse tema, porque ela não está colocando em prática, e a prática é o que vai nos levar à perfeição. Essa é uma frase que existe há muito tempo e a gente sabe, quanto mais a gente pratica aquilo, mais a gente está em busca dessa perfeição, melhor a gente vai se tornando naquilo. E é muito melhor eu seguir algo, Igor, que você está fazendo e que eu estou admirando que você está fazendo, do que aquilo que você está falando, Carol, faça assim, porque é assim que eu aprendi. Então a gente não pode ser o clássico faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque é claro que a gente não vai conseguir mudar nada nem ninguém através disso, nem nós mesmos, né? Sim, e isso muito, a gente fala muito sobre isso na gnose, no sentido de dizer que a teoria sem a prática é letra morta, ou seja, ela não tem efeito nenhum. Por isso que é tão importante a prática dentro dos conhecimentos gnósticos. Como você mesmo falou, não adianta a gente sair falando aí um monte de teorias, um monte de conhecimento, sem que exista uma real causa, um real conhecimento da causa. Então, nós temos esse dever de passar o conhecimento, mas passar aquilo que nós temos como experiência. Sim. Senão, não se fundamenta, como você falou. Sim, fica um verdadeiro hipócrita também, porque eu às vezes me sentia assim, não, peraí, eu acho que eu tô sendo meio hipócrita aqui, porque eu tô querendo cobrar algo, às vezes até de você, né, como a gente convive diariamente, tô querendo cobrar algo aqui de você, mas eu não tô colocando isso em prática ainda, por que eu tô insistindo em querer fazer com que o Igor mude? Não é por aí o caminho, porque se a gente começa a fazer isso, a gente vai ao mesmo tempo irritando essas pessoas ao nosso redor, e é a pior coisa que existe, você afasta ela. Às vezes eu tinha aqui uma pessoa pra seguir o mesmo caminho comigo na gnose, e aí eu fiquei enchendo tanto a tua cabeça ali de ladainhas, de questões que eu não coloquei em prática, porque eu acreditava de uma certa forma naquilo e não soube me expressar, você não viu através das minhas atitudes essa minha mudança, e aí de nada valeu, né? Eu mais afastei você da gnose do que trouxe você para perto. Isso mesmo. As pessoas, quando começam a estudar gnose, se deparam com esse conhecimento tão rico, tão profundo, e acabam se empolgando muitas vezes. E, claro, querem passar isso adiante, que é inclusive o terceiro fator da revolução da consciência, né? Compartilhar essa luz, compartilhar o conhecimento. Sim. Só que ao fazer isso, se você fizer isso de forma muito contundente, acaba acontecendo de você afastar a pessoa ao invés de aproximar ela do conhecimento da gnose. Né? É bem interessante porque a gente tem como missão também dentro dos conhecimentos gnósticos a questão dos 3 fatores. E o terceiro fator justamente é você espalhar esse conhecimento, ajudar a humanidade que encontra-se ainda imersa, né, nesses pensamentos e nesses pecados, a jogar também um pouco desse conhecimento, dessas pérolas, né, preciosas ali, para que em algum momento, né, exista também essas consciências ali que a gente vai conseguindo resgatar, né, desvelando essas consciências. Mas, por mais que eu já estudava gnose ali 2, 3 anos, eu ainda não estava me sentindo preparada para conseguir passar esse conhecimento adiante para um público maior, como o que a gente vem fazendo aqui através do canal. Mas a gente já trazia também esses conhecimentos em pequenos grupos, seja grupos de família, grupos de amigos, conhecidos nossos, até colegas de profissão. Quando a gente chegou a viajar, né, para o Rio Grande do Sul, a gente comentou sobre a gnose com alguns colegas lá e a gente via que alguns deles estavam mais abertos a isso, porque provavelmente em outra existência essas pessoas também já estudaram gnose, e aí isso é só um reencontro, né? Tá vindo esse conhecimento novamente. Então, a partir do momento que eu fui me sentindo mais preparada, porque eu realmente estava colocando em prática todas as questões que chegavam até nós sobre a gnose, a gente consegue trazer isso para um público maior e então até sustentar esses conhecimentos. Aí você deixa esse medo um pouco de lado, porque claro que a gente não sabe de tudo. Existe muito um conceito, às vezes, que as pessoas formam com relação aos gnósticos de que nós somos perfeitos e que a gente sabe de tudo. Mas não que não tem mais egos. Que não tem mais egos, né? E claro que a gente tá cheio de defeitos ainda. Sim. Estamos aí nessa caminhada em busca de tentar nos lapidar cada vez mais e melhor.
Então a gente não tem ainda essa perfeição, porque se a gente realmente fosse perfeito, nós nem estaríamos mais aqui, né? Não precisaríamos mais estar atrelado e viver a matéria, né? Então a gente vai trabalhando, vai se lapidando, vai praticando, e aí você consegue realmente trazer um conhecimento que talvez para a pessoa que nos escuta soa como uma verdade, faz sentido. E essa é a melhor questão de tudo, assim, que você pode encontrar, isso é o outro te trazer uma prática do dia a dia que ele começou a se sentir melhor por algo que ele fez ali, e aquilo fez sentido para ele também, aí outra pessoa escuta, ela, isso comigo também já aconteceu, então é por esse caminho todo que você vai trilhando, né? Sim, é bem interessante essa questão que você comentou sobre não ter um certo medo de passar esse conhecimento adiante, né? E uma coisa é bem verdade, quando a gente tem medo é porque a gente está devendo alguma coisa, ou seja, no sentido de que se você não está passando esse conhecimento adiante, é porque talvez não esteja sendo colocado em prática. E a partir do momento que você vai colocando em prática, você sente mais segurança e vai passando naturalmente essas informações adiante. Nós, inclusive, tivemos oportunidade de apresentar no congresso alguns temas sobre a gnose, e eu percebi uma coisa muito interessante, que até já conversei com outros colegas, no sentido de que muitas vezes são feitas perguntas a nós que no momento se pensa assim, nossa, mas como é que eu vou responder isso? Mas quando você está concentrado e quando você está nesse caminho do conhecimento, no caminho do meio, o pai vem e te traz essa resposta naquele momento. É muito interessante, né? Isso. E isso acontece aqui também na gravação dos nossos vídeos. Muitas vezes a gente está aqui dialogando e falando sobre algum tema, e aí vem uma inspiração divina, assim, realmente, que traz algum outro comentário, algum outro tema para a gente conversar. Sim, inclusive é algo que eu peço muito pro meu pai interno, que é que eu saiba realmente transmitir esse conhecimento de uma forma sábia. Porque a gente muitas vezes está aqui falando, mas está cheio de ego ainda. E é claro que o ego, ele não quer transmitir esse conhecimento, ele tem uma resistência enorme. Quantas vezes a gente sentou aqui para conversar, dialogar entre nós aqui para sair o vídeo, e a gente precisou pausar porque passava cachorro latindo, os vizinhos fazendo barulho, e a gente sabe que esse barulho não é fora. Ele só tá lá fora porque a gente ainda não observou esse barulho aqui dentro. Então esse barulho tá aqui dentro, tá mexendo, tem algo ali que a Carol e o Igor precisam ver. Mas eles não vêm, aí começa o barulho fora, que faz com que a gente tenha que parar o vídeo. E aí a gente já vai perdendo, como dizem, o fio da meada. Né? Aí, daqui a pouco já pronto. Então eu não quero mais gravar vídeo hoje. E se a gente não tiver realmente aquela continuidade de propósito, aquele telema, que é a vontade de você se permanecer firme ali, ter aquela conduta reta mesmo, você deixa passar, você vai gravar o vídeo outro dia, daqui a pouco passou 2 meses, 3 meses e você não alimentou mais o teu canal com vídeos, deixou passar porque não era o momento certo, entre aspas, Sim, né? E não só com a questão do canal, mas propriamente do trabalho interno. O que acontece muito com as pessoas que fazem, por exemplo, o curso de gnose, estão ali fazendo o curso, tá empolgada, tá estudando, vendo toda semana ali conteúdos novos. E quando acaba o curso, a pessoa que começa larga. O curso. Exatamente. A gente sempre ouviu essa frase e ela é muito verdadeira. Quando o curso acaba, aí sim é que começa o curso. Porque aí que você vai ver o que você vai fazer daquilo na prática. Eu não acreditava nessa frase até acabar o curso. Em 2021, quando chegou 2022, gente, se agarre. É bem interessante, mas assim, não assustando quem tá ouvindo aqui a gente, porque hoje a gente fala com muita gratidão pelo processo todo que a gente já viveu até aqui com relação ao conhecimento gnóstico, porque foi necessário a gente passar por isso tudo, e a gente passou por isso talvez com mais consciência, né? Iríamos passar pelas mesmas sombras, mas se a gente não tivesse o conhecimento gnóstico, nós passaríamos inconscientes. E aí o processo é ainda mais doloroso. Sim, e de nada adianta vir alguém e puxar a orelha no sentido de, você precisa seguir esse caminho. Não funciona, isso precisa partir de dentro de cada um. De nada adianta você cursar a gnose por um ano inteiro e depois largar tudo,
não ter a parte prática. Exato. E ninguém vai fazer isso por você. E o bom também de você transmitir esse conhecimento, seja através dos cursos, ou até mesmo através dos vídeos, tanto do nosso canal, como também do canal do Peace Sofia, ao qual a gente também participa, é que a gente realmente vai observando essa nossa conduta interior. Se a gente está falando aquilo, se a gente está trazendo toda essa parte desse conhecimento, cada palavra que a gente está proferindo aqui, ela vai ser cobrada de nós em algum momento. Uhum. Então, se eu falo aqui para a pessoa, não adianta você ficar passando por esses pensamentos de ansiedade, de medo, de depressão, você tem que passar por isso, enfim, aquilo vai ser cobrado de mim em algum momento. Aí vai chegar um momento em que, Carol, você falou ali para o público que a ansiedade não é bem assim, que vocês precisam eliminar esses pensamentos da ansiedade. Como é que você vai eliminar agora essa ansiedade em você? Então agora lide com isso. Então a gente sempre tem que ter, claro, muita consciência daquilo que a gente está transmitindo aqui também. E se a gente está passando esse conhecimento, é um conhecimento realmente sim que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Porque se a gente simplesmente falar da boca para fora, a gente acaba colocando até aquela questão muito assim de uma hipocrisia, né? Eu quero falar para que os outros façam aquilo, mas eu não me importo comigo, com a minha conduta, com o que eu estou fazendo, com a minha postura, né? Sim, é bem aquilo, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Ah, com certeza. Então, se a gente está recebendo todo esse conhecimento, isso vai ser cobrado de nós, que a gente lide com isso no dia a dia. E também outra coisa que eu queria comentar, é que essa nossa conduta que a gente vem trabalhando, a gente falou muito sobre isso no vídeo sobre o caminho do meio. Uhum. Conforme a gente vai mudando a nossa conduta, o nosso cotidiano, nossos arredores vão mudando, as pessoas ao nosso redor vão mudando, Sim. Os círculos de amizade vão mudando, as pessoas vão notando uma diferença. Uhum. E isso também faz com que essas pessoas percebam, nossa, eu vi que a Carol e o Igor não bebem mais álcool, por exemplo. Sim. Por que será? Então vou lá perguntar para eles, vou conversar. Vai observando nessas pequenas atitudes, né, do nosso dia a dia. Sim, e aí é que a gente vai achando essas aberturas para falar um pouquinho mais sobre esse autoconhecimento, né? O que isso trouxe de benefícios para nós, o que isso mudou na nossa vida. E aí é que a gente vai desenvolvendo essas conversas. E as melhores pessoas para nos falarem, nos darem um parecer se a gente realmente está mudando essa nossa conduta, são as pessoas que convivem conosco, né? As pessoas do nosso dia a dia, amigos, familiares, o parceiro, enfim. Então, eu até lembro uma vez que eu fiquei feliz quando a minha irmã falou para mim assim, isso faz uns 2 anos atrás, nossa, Carol, mas você realmente tá diferente, né? Porque ela quis se referir no sentido de que hoje eu não fico mais, porque eu era muito assim de me queimar, sabe? Ficava muito chateada com algumas coisas, magoada com algumas questões que chegavam para mim, principalmente com as pessoas do meu cotidiano, do meu dia a dia. E eu sei que o simples fato de eu estar falando isso aqui vão vir provas para mim também, porque eu tô aqui abrindo publicamente que a Carol lá atrás, ela era uma Carol um pouco mais ferida, né? Então aí se chegava o Igor e falava assim, olha aqui, Carol, a tua blusa amassada. Ai, nossa, não, peraí, não pode estar amassada a minha blusa. Eu já ia ficar irritada, você não pode ficar me corrigindo. Então, a minha irmã, um dia, ela trouxe isso pra mim, né, que eu tô diferente nessas questões. Aí ela trouxe a palavra, você parece estar mais evoluída. E ela falava muito isso, Carol é mais evoluída e não sei o quê. Enfim, a gente sabe, né, que a evolução e involução, elas andam lado a lado, né. Então, o trabalho mesmo é essa revolução. Sim. É a gente ir se lapidando ao ponto de que a gente revolucione essa nossa consciência aqui, né? Exatamente. É interessante isso que você falou sobre evolução e involução. Claro, durante a jornada vai acontecer um processo evolutivo. Só que a gente não pode ficar só nessa questão da evolução, porque como você falou, ora a gente evolui, ora a gente involui. É um pêndulo. Então a gente precisa trabalhar firme, mas no sentido de fazer essa revolução da consciência. E isso a gente só consegue através dos 3 fatores. E claro, vai exigir prática. Toda a teoria serve de base, mas se você ficar só na teoria, você não sai do lugar. Não leva a nada. E realmente você vai se encher mesmo de
questões teóricas, livros, textos, artigos, até vídeos, enfim, cursos, só que você não está praticando. Então, você não está fazendo ciência sobre si mesmo com tudo que está chegando até você. E até você falou lá na frente, no início do vídeo, né? Para quem muito é dado, muito também é cobrado. Então, eu tô absorvendo esse conhecimento, tá chegando para mim. O universo está entregando tudo isso. E para onde eu tô levando? Tô deixando só aqui e ainda, pior de tudo, não tô nem usando isso pra minha própria lapidação interna, pro meu íntimo. Então, não tem por que você estar recebendo esse conhecimento. Você está jogando fora todas essas pérolas que foram entregues para você, né? E tanta verdade isso que a gente falou, de que quanto mais é dado, mais é cobrado, que até nós mesmos, quando a gente lançou o canal aqui, a gente estava bem empolgado e tudo mais, mas vieram cobranças no sentido de tudo que a gente vinha falando, e isso é muito verdade. E quanto mais você vai recebendo esse conhecimento, vão vindo provas para ver se você realmente está de acordo com esse caminho. E é interessante porque a frase ali do Confúcio a tua atitude realmente ela vai arrastar. E não é só simplesmente arrastar uma multidão de pessoas até você. E sim, você sendo arrastado também para esse caminho, mesmo que no início ele é um trabalho mais arrastado, né? Você vai, mas você não vai assim, tipo, nossa, que maravilha, agora eu vou revolucionar a minha consciência. Agora eu vou eliminar todos os meus pensamentos, meus pecados, e você é uma pessoa extremamente de conduta reta. Você vai se arrastando nesse caminho. Aí daqui a pouco você começa levantando, né? Passou por essas sombras, vai sustentando um pouquinho mais. E aí você vai seguindo com um pouco mais de leveza. Então é interessante porque se arrastar não é para você imaginar agora que você vai mudar a tua conduta dentro para você arrastar uma multidão com você. Né? Isso vai ser uma consequência, obviamente, de pessoas que vão te admirar, né? Sim. A gente já comentou isso também num outro vídeo, mas esse caminho do autoconhecimento, em muitos momentos ele é muito bom, te tira de situações ruins, mas em outros momentos ele vai te tirar de uma zona de conforto e vai te trazer para o meio. Vai te arrastar. Na verdade, a verdade, muitas vezes ela não é aquilo que você quer escutar, mas é aquilo que você precisa escutar. Então, às vezes ela dói. Sim. E em outros momentos ela é muito boa. Eu percebo muito isso. Às vezes eu começo, assim, a dar uma pensada no meu dia a dia, assim, mas será que a gente continua gravando vídeo, assim, pro canal? Porque já começa a pegar, não tenho tanta coisa pra fazer no dia a dia, e trabalhar durante a semana, e trabalhar final de semana também, enfim. Não, peraí, aí já vem o teu pai interno aqui, não, pode voltar pro caminho. E aí acontece uma questão bem assim, que você percebe, né? É o pai colocando a disciplina. Porque você se escolheu para caminhar aqui. Por que você vai querer se tirar desse trabalho que é tão único e tão verdadeiro, né? Sim. Que te traz tanta luz, né? Exato. E o ego tá o tempo todo querendo tirar a gente desse caminho. Ele quer que a gente fique tranquilo, curtindo a vida, entre aspas, como tantas pessoas falam. Mas a gente vai percebendo que a verdade é uma só e não tem como fugir desse caminho. É a verdade e tem que ser desse jeito. Não tem outro caminho para você retornar ao Pai. Então, por mais que muitas vezes doa, tem que se seguir pelo caminho do meio. Sim, esse caminho do meio justamente é essa lapidação interna. Você vai mudando tua conduta, né? Vai mudando nas tuas atitudes mesmo e inspirando outras pessoas. Olhando assim, realmente, né? Ó, eu tô mudando, eu tô realmente buscando ser uma pessoa mais serena no meu dia a dia, uma pessoa que ao invés de agir compulsivamente, eu primeiro observo a situação, não julgo, e aí você vai, nossa, inspirando realmente, você vai, como é que o Igor tá assim agora? Antes parece que ele era mais irritado com as questões, ele se perdia mais nesse emocional e hoje ele é uma pessoa mais serena, lida melhor com as situações no dia a dia. E realmente eu acho que as pessoas que mais percebem essa nossa mudança são a nossa família, né? Os pais, os irmãos, pessoas bem próximas, assim. Porque nós, como casal, a gente realmente observa muito, isso eu às vezes até pergunto pra você. Inclusive hoje eu te fiz essa pergunta, o que você tá observando de mim agora nessas últimas semanas, né? Conforme o trabalho que eu tô me propondo, eu tô melhorando nisso, porque às vezes eu prefiro perguntar pra você ao invés de eu ficar só
buscando essa resposta dentro de mim, porque você realmente vai me trazer a questão, cara, eu acho que você poderia melhorar nisso, eu acho que nisso você já está melhor, então é muito bom eu ouvir de você também. Mas a nossa família, ela também observa isso na gente, né? Sim. Não sei se a tua família trouxe isso, mas a minha, ela trouxe muito, assim, a minha irmã principalmente, ela trouxe muito essa questão que percebeu essa mudança em mim. E é legal porque ela acaba se inspirando, né? Se a Carol realmente tá melhorando, tá mudando, é porque isso tá, de alguma forma, mexendo internamente com ela também, né? Sim, sim. A gente vem falando muito sobre dar o exemplo das ações, da prática e tudo mais. E aqui eu queria até trazer um exemplo que é um dos maiores, se não o maior mestre que já andou por esse planeta, que é Jesus Cristo. Ele, como que ele fazia para cativar todas as pessoas que seguiam ele? Sim. Justamente trazendo o exemplo. Conduta dele, né? A conduta, exatamente. A forma com que ele tratava todas as pessoas, a serenidade que a gente comentou também em outro vídeo, Nossa, né? Sim. Então, ele trazia esse exemplo na tinha na uma sua multidão vida. que seguia Jesus. Sim. Uma multidão de pessoas que estavam ali realmente para seguir os ensinamentos dele. E não só o ensinamento, né? Era tudo que realmente ele praticava no dia a dia, que ele mostrava na conduta dele o quanto ele era bondoso, sereno e ele estava realmente caminhando nesse voltar ao Pai, né? Sim. Esse caminho de volta ao Pai. Exato. E aí, aquela frase do Confúcio faz todo sentido, no sentido de dizer que a verdade arrasta, né? Então ela vai arrastar no sentido de trazer todas as pessoas junto com você, porque você está seguindo o caminho do meio, está falando a verdade. É porque só a palavra mesmo é muito bonito a gente ficar ali falando de uma forma bem elegante, com palavras bonitas, com uma ortografia, uma gramática perfeita até na hora que você escreve para alguém, enfim. Mas será que isso você sustenta no teu dia a dia? Essa é a pergunta que você deve fazer quando você tá com uma maneira mais elegante de se comunicar, seja através dos vídeos que você tá fazendo aqui, seja no momento que você tá transmitindo conhecimentos até mesmo presencialmente com alguma pessoa, através dos cursos que os gnósticos ministram também, até quem está absorvendo esse conhecimento. É uma pergunta a se fazer. Será que aquilo que eu estou transmitindo eu consigo sustentar dentro de mim? Porque senão de nada vale. É uma palavra que não vai ter mais sentido, né? Sim, e tanto que existe aquele ditado que diz que mentira tem perna curta. Ou seja, se você não tiver fundamento naquilo que você está falando, se você tiver realmente falando mentiras, no sentido de que você não aplica aquilo, não se sustenta. Sim. Ao contrário, se você estiver falando a verdade, e a verdade eu digo aquilo que a gente experimenta, aí sim se sustenta, as pessoas vão ver que tem a verdade ali. Sim, até você falou da mentira. No meu ponto de vista, a hipocrisia e a mentira, elas são irmãs. Elas andam lado a lado. Porque o hipócrita é aquele que ele quer dar de dedo nos outros ali e estufar o peito, levantar o queixo aqui. Eu sei da verdade, mas ele não tá olhando para dentro de si. Ao invés dele chegar na frente do próprio espelho, olhar esse reflexo dele ali e apontar os seus defeitos, olhar para os seus defeitos e realmente ir melhorando a si mesmo, ele tá tentando jogar isso para os demais. Sim. Então é um trabalho assim que o que a gente vem fazendo aqui também é o que eu tô fazendo, o que eu tô falando para os outros, o que eu tô externalizando aqui, tentando transmitir de conhecimento, eu venho muito nessa cobrança interna, eu também preciso colocar em prática. Caso contrário, não fará sentido. Vai ser apenas vídeos onde eu vou estar sendo hipócrita, de falar algo que eu não tô fazendo, né? Sim, e o hipócrita é aquele que acredita na própria mentira. Então. E, claro, o nosso intuito aqui com o nosso canal é, obviamente, repassar todo esse conhecimento, essa experiência que nós tivemos para o público, mas também isso traz muito para dentro de nós mesmos. Sim. Nosso maior intuito aqui também é o de trabalharmos sobre nós mesmos. Afinal, a gente sabe que tudo que está fora é o que está dentro. Isso. Então, se a gente está trazendo luz, enviando luz para vocês da audiência, a gente está trazendo luz para nós mesmos também, de certa forma. Sim. Então, é uma ótima forma de aplicar esse trabalho. Já dizia o Lincoln, que foi o nosso ministrante do curso de gnose,
ele dizia sempre nos cursos, e até hoje ele diz, porque a gente participa do curso dele novamente ali, que ele não tá dando curso lá para as 30, 40, 50 pessoas que assistem ele e a esposa dele. Ele tá dando curso para ele mesmo. Porque essas 30, 40, 50 pessoas que assistem o curso, elas estão dentro lá do Lincoln, dentro da Dani. Os espectadores que estão aqui assistindo nós estão dentro de nós também. São parte nossa buscando por esse conhecimento. Então a gente não tá simplesmente aqui falando para vocês, olha, o que vocês fazem é errado, melhorem isso, melhorem aquilo. Não, é pra gente se melhorar. É pra gente mesmo observar esses nossos erros assim e se lapidando. Sim, e por isso que faz tanto sentido o trabalho no terceiro fator da Revolução da Consciência. Porque justamente é isso, a gente está ajudando a humanidade, de certa forma, e ajudando a nós mesmos. Então, o que vai e volta, né? É uma situação de ganha-ganha. Foi interessante isso, porque essa semana a gente estava passeando e aí você comentou comigo, mas por que a gente deve... Você perguntou ali, por que a gente deve... passar o conhecimento adiante, trabalhar no terceiro fator. E aí você fez essa pergunta já esperando uma resposta pronta minha, né? Eu fiquei, porque precisa, né? É importante, eu vou ser muito egoísta, disse pra você, se eu ficar com esse conhecimento só pra mim. E aí no fundo você falou, não, isso tá certo, mas no fundo é porque todos somos o único ser. Todos somos um. Exato. Então a gente tá ali passando pra todas essas pessoas esse conhecimento que são aspectos nossos também. Exato. Né? Isso é complicado, às vezes, de entender no primeiro momento, como que todos somos apenas uma única fonte, um único ser, né? Mas é porque todos viemos do Pai e para lá nós retornamos também, né? Sim. Então, se eu tô espalhando essas sementinhas ali de conhecimento, de luz, enfim, eu tô ajudando todo esse trabalho a acontecer para que essas pessoas também retornem a esse caminho novamente, né? Esse caminho crístico. Sim, exatamente. E aí, até deixo aqui um questionamento para você que nos acompanha nos vídeos. Você, ao longo da tua jornada de autoconhecimento, notou que as pessoas notaram alguma coisa diferente em você? As pessoas comentaram que você mudou a sua conduta? Como que foi e como tem sido esse processo para você? Deixa aqui nos comentários. Sim, isso é um processo bem interessante da gente fazer conosco, porque vai nos auxiliando cada vez mais a gente observar se estamos realmente nesse caminho do meio. Se você gostou desse tema, desse vídeo, curta aqui, deixe um comentário trazendo outras opções de temas que você também tem curiosidade de estudar aqui conosco e nos vemos no próximo vídeo. Paz inverencial, que a luz guie a sua caminhada. Paz inverencial, até o próximo vídeo.